O estudo de hoje analisa, de forma geral, o texto do apóstolo Paulo, no capítulo 2, dos versos 1 a 10. O texto que temos estudado nesta semana. Vamos varrer o texto todo e vendo os principais temas, os principais assuntos, os pontos mais relevantes que o apóstolo Paulo salienta neste texto. Começando. Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Veja, irmãos, que declaração impactante. Estávamos mortos dos nossos pecados e o Senhor nos deu vida. Isso é uma ressurreição de um ser carnal para um ser espiritual. Ainda o verso 2. Nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Antes andávamos segundo o mundo, irmãos, segundo os desejos do mundo, entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. O apóstolo Paulo diz assim, olha, vocês, como eu, ele está falando, como eu também, éramos seres carnais, tínhamos inclinação para o mal, temos uma natureza pecaminosa. E por conta disso, nós somos inimigos de Deus, éramos inimigos de Deus, e estávamos a caminho do juízo, de um juízo de pena, de um juízo de morte. Mas agora veja, é impressionante, começa também, mas Deus, apesar de toda essa situação de impotência, de inclinação para o mal, de estar condenado, mas Deus, o que é que Deus vai fazer? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos pecados e delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. O que é que Deus fez, irmãos? Por causa da sua graça, por causa da sua misericórdia, por causa do seu grande amor, um amor pessoal por cada um de nós, ele nos deu vida. Nos deu vida juntamente com Cristo. Veja, irmãos, o exemplo de Cristo. O Senhor Jesus Cristo havia sido ressuscitado por Deus. E agora, o Senhor Deus está dando a nós também essa mesma ressurreição. A mesma ressurreição que deu fisicamente para Cristo, está dando essa ressurreição espiritual para cada um de nós. E por que é que ele fez isso? Pela sua graça. Por conta de algum merecimento nosso? Não, irmãos, absolutamente. Nós estávamos afastados de Deus, segundo a inclinação do mal, mas Deus, no seu infinito amor, foi nos buscar para nos apresentar, pela graça, a salvação. Verso 6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Como é isso, irmão? Mas nós não estamos assentados nos lugares celestiais. Nós continuamos aqui nesse mundo. Quando morrermos, nós também não vamos imediatamente para os lugares celestiais, conforme já estudamos isso. Por que então que o apóstolo Paulo diz assim, mas ele nos fez assentar nos lugares celestiais juntamente com Cristo? Porque através de Cristo, através do sacrifício de Cristo, nós temos, irmãos, a possibilidade, ao aceitarmos o sacrifício de Cristo, de no futuro nos assentarmos nos lugares celestiais. E nesse sentido, então, o apóstolo está falando assim, ora, vocês já estão assentados nos lugares celestiais. Isso é garantido que vocês estejam, que vocês tenham lugar nos lugares celestiais. Mais ainda, continuando, verso 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Como é que é essa graça, irmãos? Essa graça atua em nós no passado, nos movendo para aceitar o Jesus Cristo. Atua em nós no presente, para vivermos uma vida de acordo com o Senhor Jesus Cristo. Mas essa graça, nos tempos vindouros, isso quer dizer, quando o Senhor Jesus voltar, vai se manifestar plena e intensamente ao nos dar a vida eterna. Porque é pela graça que vocês são salvos, mediante a fé.
Isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí no verso 9, não de obras para que ninguém se glorie. É uma pena, irmãos, quando vemos pessoas achando que podem ser salvas pelas obras. Cristãos que acham que podem ser salvos pelas obras. Cristãos que fazem boas obras e fazem muitas boas obras, entendendo que por elas é que vão ser salvos. Fazem doações, grandes doações, ajudam e pensam assim, por conta disso, por conta da minha capacidade de ajudar ou da minha capacidade de fazer boas obras, por conta da minha boa vontade, eu vou ser salvo por isso. A senhora White tem um texto impressionante, irmãos, quando ela diz que nós podemos acrescentar, nós pensamos acrescentar alguma coisa à graça de Deus para sermos salvos. Isso quer dizer, se a gente acha que tem que complementar a graça de Deus para sermos salvos, ela diz que tudo isso que fazemos é traição. É considerado traição, porque a Bíblia diz que nós somos salvos unicamente pela graça, somente pela graça, não de obras para que ninguém se glorie, conforme diz aqui o verso 9. Sabe, irmãos, ter boas obras para ter vaidade e falar assim, veja como eu sou uma pessoa boa, como eu sou uma pessoa íntegra, veja como eu mereço a salvação. Não é assim, irmãos, ninguém de nós merece a salvação, porque nós estamos inerentemente separados de Cristo. E nós só podemos nos achegar a Deus através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E agora o verso 10, que conclui o texto do apóstolo Paulo. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus, de antemão, nos preparou para que andássemos nela. Veja, irmãos, como é que é? Nós somos feituras dele, criados em Cristo Jesus. Nós somos feituras de Deus, irmãos, de duas maneiras. A primeira porque nós somos criados à sua imagem e semelhança. Perdemos essa semelhança, é claro, perdemos essa imagem por conta do pecado, mas fomos feitos à sua imagem e semelhança, fomos criados por ele. E agora então somos recriados através do Senhor Jesus Cristo. Feitura de Deus, irmãos, somos feitura dele. Somos renascidos no Senhor Jesus Cristo, recriados no Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, nós somos agora feitos para as boas obras. Quando é que fazemos boas obras? Depois de termos sido recriados pelo Senhor Jesus. Depois de termos sido salvos pelo Senhor Jesus. Aí então podemos fazer as boas obras que, como diz o apóstolo Paulo, o Senhor já havia preparado para cada um de nós. Somos obras de Deus, somos recriados por Deus. Portanto, irmãos, devemos a Deus dupla fidelidade. Fidelidade pela criação e fidelidade pela salvação. Vou ler ainda um texto da nossa lição. Permanecendo na graça de Deus, somos revelações da sua graça e apenas da sua graça. Somos obras-primas criadas por Deus em Cristo Jesus. Quando fazemos boas obras, irmãos, não revelamos a nossa capacidade de ser bom ou a nossa capacidade de ser solidário, de amar, mas demonstramos, através das nossas obras, a graça do Senhor Jesus Cristo, que pega cada um de nós, que temos inclinação para o mal, e nos salva, nos recria e dá a nós a possibilidade de exercermos boas obras. Que Deus esteja com cada um de nós e que possamos a cada dia reconhecer que não temos mérito algum em nos aproximar do Senhor Deus, mas tudo isso é obra da sua infinita graça.